Olá pessoal, aqui é a Carla do Fofolas Artesanato Ateliê. Hoje então a gente vai dar continuidade no vídeo passado que a gente viu os principais pontos. Então hoje nós vamos ver na prática como que se trabalha com cada ponto. Eu vou trabalhar com fio de malha da Fischer, que é premium, né, que não é residual, e mostrando para vocês como que eu guardo o rótulo do fio para a gente saber todas as informações. Eu costumo guardar assim, eu enrolo e prendo no próprio fio, no próprio rolo. Aí aqui, ó, tem todas as informações. Eu sei que ele é um fio de 25 milímetros, é um fio de malha premium, ou seja, aquele fio mais maleável, com menos emenda ou quase nenhuma. Aqui atrás diz o tamanho da agulha que eu posso usar. No crochê eu posso usar de 5 a 8. Eu vou usar a de número 6. Geralmente é 5 a 8 milímetros, falado em milímetros. Todas as agulhas têm isso, tá? Tem uma numeração e o que vale pra gente é esse aqui, 6 milímetros. Então essa agulha é número 6. Se fosse só de metal, estava registrado, estava escrito isso no de metal. Todas as agulhas têm essa informação, tá bom? Então vamos começar. Eu vou trabalhar com o fio de malha, né? Vocês já viram que ele é maleável. Geralmente, para a gente começar a trabalhar com fio de malha, a gente dá uma esticadinha nele para ele ficar mais fechadinho, não ficar abrindo durante o trabalho. Não precisa nem esses de premium, não precisa nem esticar muito não, porque ele já é praticamente pronto para trabalhar. E vamos lá então começar com a correntinha, que como eu falei, geralmente é o nó inicial, é o que a gente começa fazendo o trabalho. Cada um faz de um jeito a correntinha. Eu vou mostrar como eu faço e vocês vão se adaptar do jeito que é melhor para vocês fazer. Eu faço assim, ó. Eu faço um Ezinho, tá vendo? Venho aqui por trás com o fio do novelo e puxo por dentro do buraquinho do E. Eu fiz o nó inicial ou nó corrediço. Por que nó corrediço? Porque você pode aumentar ou diminuir essa laçada, esse nó, de acordo com a sua necessidade. Maneira de segurar a agulha. Não tem uma maneira correta, por assim dizer. É a maneira que você se sente melhor de segurar. Quando o fio é mais maleável e mais fino, eu seguro assim. Quando é um fio mais duro, mais pesado, como o fio de malha residual, eu seguro assim para ter mais firmeza. O importante é ter, além de segurança, ter conforto, porque a gente vai fazer muitas vezes muito movimento repetitivo. Se a gente não tiver conforto, a gente não vai conseguir terminar o trabalho. Então vamos lá, correntinha. Tem aqui o nó corrediço, vamos começar. A linha do novelo está sempre aqui, do lado esquerdo, porque eu sou destra. Aí eu vou laçar a linha do novelo e vou puxar essa laçada por dentro do nó corrediço. Já fiz uma correntinha. Vou fazer de novo. Puxo por dentro do nó, agora da correntinha que eu fiz anterior, né? Mais nó corrediço. E assim eu vou fazendo. Laço, puxo por dentro da correntinha anterior. Laço, puxo por dentro da correntinha anterior. E assim eu vou fazendo até o tamanho da correntinha que eu preciso. Nós vamos fazer aqui 10 para a gente trabalhar nas 10. 8, 9, 10. Quando a gente começa a trabalhar com crochê, as nossas correntinhas ficam cada uma de um tamanho. Os nossos pontos não ficam legais porque a gente ainda não tem aquela destreza de trabalhar. E mesmo quem já trabalha há muito tempo, tem situações que também não consegue deixar tudo igualzinho, tá? O importante é tentar deixar o mais próximo possível, do mesmo tamanho, para não dar muita discrepância e não atrapalhar o trabalho. Bom, eu quero 10 correntinhas, então vou trabalhar 10 pontos aqui. Aí eu faço uma correntinha a mais para virar o trabalho. A gente sempre que vai e vem, a gente precisa fazer correntinha para virar o trabalho. Uma quando é ponto baixo, duas quando é ponto alto e por aí vai. Então, eu fiz a correntinha para virar, agora eu vou trabalhar
o segundo ponto que a gente falou, que é o ponto baixíssimo, aquele que serve para acabamento e para andar com a linha sem subir o trabalho. Tem duas maneiras de trabalhar na correntinha, com qualquer ponto. Introduzindo a agulha pela frente da correntinha, entre as duas perninhas, ou virar essas correntinhas e trabalhar nesses pontinhos de trás aqui. Tá vendo? Essas argolinhas de trás aqui, a gente trabalha nessa argolinha aqui. Dependendo do trabalho, é melhor assim, porque aí a gente deixa um acabamento de correntinha aqui. Dependendo do trabalho, a gente pode trabalhar pegando por aqui. Então, vamos pegar por aqui. Essa primeira eu não vou pegar, que é aquela que eu fiz a mais para virar o trabalho, lembra? Então, eu introduzo a agulha no meio das perninhas, venho por trás da linha do novelo, puxo e puxo de novo para dentro da laçada que estava na agulha. O ponto baixíssimo é um ponto que você precisa ter muito cuidado como você trabalha, porque se você fizer muito apertado, você entorta o trabalho, franze o trabalho. Se você fizer muito solto, você estica demais o trabalho e fica com buraco. Então, procurar fazer não muito apertado, não muito solto, mas tem que deixar o trabalho do jeito que ele é, sem esticar, sem nem franzir. Vamos lá, de novo. Ó, puxo e puxo direto. Ó, quando você pega a prática, você não precisa fazer isso que eu estou fazendo. Puxo e puxo de novo. Você consegue fazer direto assim, ó. Pronto. Tá vendo? Mas no início, até entender como faz, pegar a prática, é importante fazer assim para não errar. Então, vamos lá, estamos fazendo, estamos chegando no 10. Ó, aquilo que eu falei, tá vendo? Continuou do mesmo tamanho o trabalho. Se tivesse um trabalho todo pronto aqui, era esse o acabamento que a gente estava dando no nosso trabalho. Vamos ver se tem 10. Como é que a gente conta esses pontos? Pelas perninhas que ficaram aqui, a trancinha, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Temos 10 pontinhos aqui. Aí vamos de novo. Uma correntinha para subir o trabalho. Virar. A gente procura sempre virar do mesmo lado. Eu costumo virar do direito para o esquerdo. Porque aí já fica tudo certinho, posicionado direitinho. Evita virar uma vez assim, uma vez assim, uma vez de outro jeito, porque no resultado final pode não ser legal. Então, vamos lá. Agora a gente vai fazer o ponto baixo, que é um mais e um X, ou X. Vamos introduzir. Vamos fazer primeiro aquele que eu falei, que fica de um Vzinho, depois o outro. Eu vou introduzir a agulha aqui, ó. Tá vendo as duas perninhas da correntinha? Eu vou introduzir aqui embaixo, pegando por baixo das duas perninhas. Puxo, ó, agulha por trás da linha do novelo, puxo, dou altura para eles ficarem os dois do mesmo tamanho, porque se fica um maior e o outro menor, além do trabalho ficar desproporcional, vai ficar torto, vai ficar cheio de buraco. De novo, ó, as duas perninhas estão aqui, eu passo por baixo das duas perninhas, ó, peguei as duas perninhas, puxo por baixo do fio do novelo, dou altura e fiz meu ponto. Temos 2 já, né? De novo, ó, as duas perninhas estão aqui, eu passo por baixo das duas perninhas, por trás do fio do novelo, dou altura e encerro o ponto. E assim a gente vai fazendo até o final. Puxo, passo por baixo dos dois, por baixo da correntinha, puxo e passo por baixo dos dois, por baixo da correntinha, puxo, dou altura e passo por baixo dos dois, por baixo da correntinha, puxo, dou altura e passo por baixo dos dois, por baixo da correntinha, puxo, dou altura e passo por dois. Aqui tem mais um pontinho escondidinho, tá vendo? A gente vai fazer a mesma coisa, passa por baixo dos dois, dá altura e encerra. Se vocês repararem, olha só,
o pontinho fica um Vzinho, tá vendo? Tem uma perninha aqui e uma perninha aqui, tá vendo? Esse é o ponto baixo normal. Esse, eu vou mostrar de novo agora o ponto baixo, que é feito de uma maneira, puxa a linha de uma maneira diferente e o ponto fica mais justo, mais apertado. Geralmente esse que eu vou mostrar agora, a gente usa em amigurumi, né? Que é aquela técnica que você faz bonequinhos, bolas, essas coisas. Se vocês quiserem que faça algum amigurumi, pode falar que a gente faz. E olha, se vocês notarem, a parte da frente fica um Vzinho, tá vendo? E a parte de trás fica com essas argolinhas aqui. Pra gente saber, se eu estou fazendo um trabalho circular, vai ter sempre parte da frente e parte de trás, né? Avesso e direito. Aí para eu saber qual é o avesso e o direito é só olhar. O direito é esse Vzinho aqui. O avesso tem sempre essas perninhas aqui. Quando é vai e vem, não existe isso, porque a gente vai ficar para lá e para cá. Então vamos lá. Aí eu vou introduzir a agulha aqui. O outro eu fiz assim, né? Eu puxei por aqui. Esse eu vou puxar pela frente. Dou altura e faço. É a mesma coisa, só muda essa parte aqui. Puxo pela frente, dou altura e entro nos dois. Puxo pela frente, dou altura e termino. E assim vai. Se vocês observarem, ó, fica um X. Já não é mais o Vzinho perfeito que está aqui. É um X. Ele cruza. E ele, geralmente, esse ponto baixo feito dessa maneira, o ponto fica mais fechadinho. Quando você quer que dê um pouco mais de estrutura para a peça, por exemplo, você faz esse que ela fica mais firmezinha. E com menos buraco. Olha lá. Se você olhar, ó, é um X. Tá vendo aqui, ó? Um X. Vamos virar e agora vamos fazer o ponto meio alto. Ponto meio alto. Como é que a gente faz ponto meio alto? Já fiz a minha correntinha para virar. Eu vou laçar a linha que vem do novelo. Aí depois que eu laçar, aí eu venho e faço como no ponto baixo. Passo por baixo das duas perninhas da correntinha, puxo o fio do novelo, fiquei com 3 laçadas. Vou puxar as 3 laçadas de uma vez. Pego o fio do novelo e puxo as 3 laçadas de uma vez. Tá feito o meio ponto alto. De novo, laça o fio, passa por baixo das duas perninhas do ponto anterior, laço de novo o fio, dou altura, fico com 3 fios na agulha e puxo tudo de uma vez. Outro ponto meio alto. De novo, laço, passo por baixo das duas perninhas, puxo de novo o fio do novelo, 3 perninhas, passo por baixo das 3. Tem sempre que lembrar de fazer isso, porque se não tiver 3 perninhas não é meio ponto alto. Se tiver só 2 é o ponto baixo. E assim a gente vai. Devagarzinho. No início fica um de cada tamanho, mas com a prática a gente vai melhorando. É igual videogame, né? A gente joga o primeiro jogo, nossa, é um vexame. Aí quando a gente já está jogando o 100º, a gente já está passando de fase, já está ganhando, é a mesma coisa. Primeiro fica todo... E a gente esquece também, isso aí não é só no início. A gente esquece o ponto que está fazendo, aí tem que voltar e fazer de novo. O crochê, para ele ficar bom, para ficar um bom trabalho, a gente tem que ter paciência, porque às vezes você fez uma carreira inteira, aí percebeu que está errado. Se você deixar assim, vai comprometer o seu trabalho. Então tem que desmanchar.
Tem que ter paciência. Quando está criando uma peça, você tem que tenta aqui, tenta ali, tentativa e erro. Então tem que ter paciência de desmanchar e fazer tudo de novo. Às vezes eu estou fazendo um trabalho aqui, eu mostro, eles falam, não, tá bom, não, mas eu não gostei disso aqui. Se a gente não gostou, não é para fazer. Mesmo que os outros tenham dito, é legal, eu gostei, não é para fazer, porque a gente nunca vai achar aquele trabalho bom e não vai fazer uma boa propaganda dele. Então a gente precisa que o trabalho fique no nosso gosto de qualidade para a gente passar adiante. Bom, agora nós vamos fazer o ponto alto. O ponto alto, você não vai dar só uma correntinha para dar altura. Lembra que eu falei? Dependendo do ponto que você dá mais? Eu costumo dar 2 correntinhas para fazer o ponto alto. Por quê? Porque, como eu falei, o meu ponto é bem apertadinho. Quem tem um ponto mais largo faz 3 correntinhas para dar altura direita. Então vamos lá, virando o trabalho. Como eu fiz no ponto meio alto, faço a laçada, venho debaixo das 2 perninhas, puxo de novo o fio. Fiquei com 3 perninhas. A diferença do meio alto, o que eu ia fazer? Ia puxar o fio e passar por todos. O ponto alto completo a gente faz 2 vezes, em 2 etapas. Ó. Puxo, tiro 2, continuei com 2. Puxo e tiro os outros 2. Tá o meu ponto alto feito, ó, tá vendo? Com as 2 correntinhas deu a altura certinha. De novo, laço, vem por baixo das 2 perninhas, puxo, dou altura, tiro 2 e depois tiro 2. Laço, dou altura, tiro 2 e depois tiro 2. Laço, passo por baixo das 2 perninhas, dou altura, tiro 2 e depois tiro 2. Laço, passo por baixo das 2 perninhas, dou altura, laço para tirar 2 e laço para tirar os últimos 2. E assim a gente vai, até completar a nossa carreira. Então, esses são os pontos básicos que a gente conversou, né? Que com esses aqui a gente faz o mundo, tá? Agora eu vou mostrar só o ponto alto duplo, como estava aqui, que eu já comentei sobre ele, como é que faz. É a mesma coisa do ponto alto comum, só que você, em vez de fazer 2 vezes, você faz 3 vezes, ó. Eu vou dar 3 correntinhas, porque já é um ponto mais alto, né? Viro o meu trabalho. Lembra que no ponto alto a gente laçou uma vez? No ponto alto duplo a gente vai laçar 2 vezes. Aí venho, passo debaixo das perninhas, laço de novo o fio. Olha com quantas eu fiquei na agulha. 4. Lembra que a gente tem que tirar de 2 em 2? Então eu vou tirar os 2 primeiros, os 2 primeiros e mais 2. Pronto, fechei o meu ponto alto duplo. E se vocês observarem, quanto mais a gente botar ponto alto triplo, o ponto vai ficando mais alto e vai ficando mais frouxo também. Isso aqui, esse ponto alto duplo, triplo, é para você fazer um trabalho que você quer que fique mesmo, bem soltinho, bem frouxinho, de repente uma roupa, um casaquinho, um cardigan, sei lá como é que fala. Ó, 1, 2 e 3. Tá? Viu? De novo, 2 laçadas, por baixo das 2 perninhas, altura, 1, 2 e 3. Aí vamos lá, eu tô trabalhando com ponto alto duplo, eu faço só uma laçada, esqueci. Aí eu já vou perceber que eu errei, por quê? Porque eu tinha que ter 4 perninhas e só tenho 3. Aí eu desmancho e faço o troço direito.
Se eu cheguei aqui embaixo, eu percebi que isso tudo aqui eu fiz só ponto alto na hora que eu fiz eu não senti, eu desmancho tudo e faço de novo. O segredo da gente conseguir excelência, conseguir agradar o cliente, porque assim, geralmente a pessoa que compra, ela não sabe, não tem noção. Quem tem noção de crochê, olha e já fala, esse é o ponto tal, esse é o ponto tal, mas quem não tem noção, não vai saber. Se tiver um defeitinho aqui, um defeitinho ali, de repente nem vai perceber, porque não tem noção. Mas assim, o que eu falei, se eu estou percebendo, está me incomodando, mesmo que eu saiba que a minha cliente não vai perceber, eu tenho que desmanchar e fazer de novo. Porque a primeira pessoa a ficar satisfeita com o trabalho de crochê é quem está fazendo. Porque eu quero qualidade e isso que eu quero dar para o meu cliente, qualidade. Então a gente vai ficar por aqui, né? Nós vimos os pontos básicos. No nosso próximo encontro a gente vai fazer o primeiro projeto, um projetinho simples para vocês já irem entendendo como se trabalha. Eu aconselho a fazer o trabalho de casa. Pegar a agulha, a linha que você tem aí e fazer os pontos até você se sentir segura, firme, para a gente no próximo encontro terminar, começar o projeto novo. Eu queria falar com vocês que, assim, como eu estou começando agora ainda estou meio um pouco amadora, pode ser que vocês encontrem alguns defeitos, algumas falhas no vídeo, mas é tudo feito com muito amor, com muito carinho para vocês. Se tiver alguma coisa muito ruim, que não ficou legal, falou rápido demais, falou alto demais, ficou sem foco, a sua mão saiu, eu não vi aquele ponto, fala nos comentários que a gente vai melhorando e vai corrigindo ao longo dos vídeos. Então, como eu falei, a gente está começando agora, eu pretendo postar um vídeo por semana e eu pensei na quarta-feira para a gente passar a colocar esse vídeo. Aí o pessoal fala, sextou, a gente vai falar quartou, toda quarta-feira vai ter o vídeo do Fofolas Artesanato para a gente conversar um pouco e aprender uma coisinha a mais sempre. E para que esse canal, né, tenha sucesso, eu possa estar sempre aqui mostrando para vocês coisas novas, mostrando as dificuldades que eu tive para vocês não passarem pela mesma dificuldade, né, já encontrarem a coisa mais mastigada, eu preciso que vocês curtam os vídeos, compartilhem e façam um comentário. Nem que seja, achei legal, achei que podia melhorar, não tem problema. Comentário com educação, com respeito, é sempre bem-vindo, seja ele qual for. Fiquem com Deus, que Deus nos ilumine e nos inspire.